Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. Moedas virtuais já fizeram mais pela Ucrânia do que OTAN e ONU juntos. Você acredita nisso? Vamos ver como se comporta o mercado financeiro alternativo diante de uma guerra sem precedentes na nossa história. Quer falar um pouquinho sobre isso? Então, vem comigo. A gente ouve notícias, a gente ouve bate-papo, a gente ouve conversas em grupos, em redes sociais, e cada um dando a sua opinião diferente. Essa guerra já se estende por mais de 15 dias, são muitos feridos, muitos mortos, civis. Eu acho até engraçado nessa expressão civis, porque fica parecendo que os militares podem morrer, né? Cada militar tem pai, tem mãe, tem irmão, tem esposa, tem filhos. Tem pessoas que dependem deles, tem uma família que o espera de forma ansiosa. Então, assim, a guerra traz prejuízos, a guerra traz consequências negativas, a guerra traz muita coisa que a gente não gostaria de ver, de sentir ou de receber. E diante de tudo isso, o que as moedas virtuais, o que o mundo virtual, o mercado financeiro alternativo, estou chamando aqui de mercado financeiro alternativo porque existe um mercado já tradicional das bolsas de valores, do sistema bancário, da rede de bancos, que atuam, né, já atuam há bastante tempo, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. E esse sistema financeiro tradicional já demonstrou ser ineficiente em diversos aspectos. Eu pergunto para você, qual é a diferença, então, do sistema financeiro alternativo, desse sistema financeiro que já funciona no metaverso, desse sistema alternativo que você transfere a propriedade de um bem em questão de minutos, com um custo muito mais baixo? A gente vem batendo nessa tecla aqui no canal, vem mostrando o quanto esse sistema alternativo ele é eficiente, o quanto esse sistema, além de eficiente, ele também traz menor custo, ele também traz menor desgaste, ele é muito mais promissor, inclusive em casos de guerra. Eu trouxe aqui para vocês, a gente vai dar uma olhadinha aqui em alguns portais. Essas notícias vêm sendo divulgadas desde quinta, sexta-feira da semana passada, e são notícias que, embora estejamos vivendo esse período de guerra, são notícias ótimas, são notícias que comprovam ainda mais o quanto nós precisamos alertar, valorizar e incentivar esse meio alternativo econômico. Vamos ver uma dessas principais notícias. Eu abri aqui o site da Livecoins. Olha que notícia interessante. O Bitcoin fez pela Ucrânia mais do que a OTAN e a ONU juntas. De que forma? Como é que o Bitcoin pode auxiliar esses países, auxiliar as pessoas que estão sofrendo nesse país, especificamente a Ucrânia, em momentos de guerra? Passei aqui pela notícia, alguns têm mais facilidade de compreensão, outros gostam de ler esse tipo de notícia, outros não. Por isso que o canal está aqui. O canal está aqui para ajudar, é para contribuir, é para colocar a nossa opinião no ar, é para divulgar um pouco do nosso conhecimento, um pouco daquilo que já aprendemos, inclusive sobre esse assunto. Olha que legal. Primeiro que o Bitcoin já é legalizado na Ucrânia, né? É uma moeda de livre comércio, é uma moeda que pode ser transacionada, que pode ser trocada de forma livre no país. Mas a gente sabe o quanto ainda é restrito, o quanto os órgãos de imprensa criticam, o quanto as pessoas desconhecem o real valor de uma moeda que é descentralizada, uma moeda que não depende de nenhum governo, uma moeda que pode ser trocada de forma instantânea, com um custo muito baixo, uma moeda que num momento como esse, onde os bancos estão fechados, muitos bancos já quebraram, muitos bancos não podem simplesmente abrir as portas para que todos saquem seu dinheiro. E aí como é que a gente faz? A solução é a alternativa oferecida pela moeda virtual. A gente compreende, por exemplo, que no leste europeu você já tem muitos estabelecimentos que recebem Bitcoin, que recebem moedas virtuais. Com um clique no celular, você é capaz de comprar o arroz, comprar o feijão, comprar o seu alimento. Com um clique você consegue, por exemplo, um transporte até um hospital. Com um clique você consegue gerenciar suas contas sem que a guerra tenha tanta interferência direta como está tendo. Numa guerra onde mais de 100 crianças já morreram, muitas estão feridas, mais de 1000 civis, como eu havia comentado agora há pouco, né, sobre essa questão
da divulgação que a mídia faz sobre os mortos civis, quer dizer, mais de 1.000 civis, mas e os militares? Quantos militares também já se foram? E quantos destes que se foram poderiam ter, ao invés de estar na fila de um banco, à espera de um valor a receber, poderiam resolver seus problemas de necessidade mais básica, né, como a moradia, alimentação ou vestes, apenas com um clique, apenas com um pagamento via Bitcoin, via moeda virtual. A notícia dá conta, por exemplo, de que só em Ethereum foram 3 milhões de dólares, algo aproximado aí em 15 ou um pouco mais de 15 milhões de reais. Isso é muito legal. Eu quero saber quais países, quantos países já fizeram a mesma doação ou fizeram a mesma ajuda. Alguns países declararam aí sanções econômicas, sanções políticas à Rússia. Há quem diga que essas sanções são ainda muito pequenas, são irrisórias diante de tudo que o povo está passando, diante de tudo aquilo que o Putin vem trazendo como consequências imediatas e ruins da guerra. Mas a gente precisa entender que esses países também têm uma relação comercial com a Rússia. Alguns desses países dependem diretamente de alguns produtos da Rússia, de alguns produtos, muitas vezes, que são exclusivamente importados da Rússia. E aí fica complicado também a gente exigir que todos os países ajam de forma mais contundente. Há quem, por exemplo, defenda uma terceira guerra mundial, uma intervenção militar de países como os Estados Unidos, como a China e outros países com poder bélico mais forte. Uma ferramenta como essa, uma ferramenta como a blockchain, ela permite que qualquer pessoa do mundo inteiro receba doações, receba transferências, inclusive garantindo o anonimato, Isso é muito legal. Então, por exemplo, alguns países que são declaradamente parceiros da Rússia podem utilizar esse meio de pagamentos, esse meio de transferências, para auxiliar pessoas que estão sofrendo na Ucrânia. Isso é muito legal. As grandes organizações humanitárias, organizações como a ADRA, organizações como a própria ONU, podem e devem utilizar dos meios que já têm, que já possuem, para levar doações, para transferir alimentos, para transferir dinheiro, mas com os métodos tradicionais de banco, fechados, organizações fechadas, organizações que cumprem todo um rigor de um país, isso se torna muito mais difícil. E quando você tem um meio digital, um meio virtual, que possibilita fazer essa mesma doação, essa mesma transferência, com rapidez, com qualidade, com anonimato, como a gente acabou de dizer. Então, todas essas qualificações do meio digital proporcionariam e estão proporcionando, aos que estão sofrendo na guerra, uma solução mais rápida, um alívio para a dor que eles estão sentindo de maneira muito mais eficiente e rápida. O site complementa aqui dizendo que muitos bancos não estão funcionando. O sistema de pagamentos eletrônicos está inoperante, é verdade. Quantos bancos estão na linha de frente do exército inimigo? São muitos bancos. A rede bancária, nesse momento, sofre muito. A rede comercial, de uma maneira geral, sofre muito. Um outro portal de notícias também, o Valor Invest, trouxe a mesma notícia. A Ucrânia já recebeu cerca de 3,6 milhões em doações, boa parte em Ethereum e uma outra pequena parte em Bitcoins. Segundo a CoinDesk, por exemplo, a princípio os dados foram questionados e havia desconfiança de as contas terem sido hackeadas e as doações estarem sendo transferidas para as contas falsas, mas confirmou-se que se tratavam de perfis verificados. É o seguinte, todos esses dois portais e outros portais que eu pesquisei fazem menção à possibilidade de termos fraudadores nesse momento. E é verdade, na própria Ucrânia a gente já viu casos de aproveitadores, alguns deles inclusive brasileiros, aproveitadores nesse momento das pessoas que são mais fracas, das pessoas que estão vulneráveis, e a gente sabe que momentos de guerra, momentos de fome, nós seres humanos nos tornamos mais vulneráveis mesmo. Uma questão de sobrevivência, ela se sobrepõe a quaisquer outras condições. Então, existe sim a possibilidade de fraudadores, a possibilidade de perfis falsos, de pessoas que estão no meio digital apenas para aproveitar da situação e roubarem mesmo das pessoas.
Mas a gente precisa lembrar que o mundo é feito de pessoas assim, né? Infelizmente, nós temos muitas pessoas de mau caráter, pessoas dispostas a pisar nos outros, principalmente no momento de dor, no momento de fragilidade. Mas isso não é regra, né? Essa ação que precisa ser combatida, que precisa ser trabalhada, que precisa ser expurgada da nossa sociedade. Enquanto isso não acontece, vamos acreditar, vamos conviver com aquilo que há de bom, com aquilo que realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Portanto, fica aqui o meu apelo a você que ainda não conhece o mundo virtual, que ainda não conhece os meios de pagamento virtuais, os meios de pagamento eletrônicos e digitalizados, os meios de transações digitais, o mundo chamado metaverso, um mundo que veio para ficar, um mundo que tem tudo para nos dar mais conforto, nos dar mais eficiência, proporcionar a pessoas que vivem como essas que estão vivendo na Ucrânia em momentos de guerra, um pouco mais de alívio, um pouco mais de dignidade humana, tá certo? Acompanhe as nossas notícias, acompanhe aqui o nosso canal e você vai ver que muitos caminhos serão abertos, muitas portas serão abertas, portas que poderão significar um futuro melhor para essas pessoas e até para você mesmo, que ainda não conhece, você que vive uma dificuldade financeira, você que vive uma dificuldade econômica. Aproveita para conhecer um pouco mais desse mercado, desse universo. Existem centenas de pessoas ganhando dinheiro de maneira digna na internet. O número de brasileiros que compram pela internet, que utilizam um meio de pagamento virtual, está aumentando de forma exponencial e esse é um mercado que não tende a parar, a estagnar, ele tende a crescer cada vez mais. E esse novo mercado que surge, pode surgir para você como uma oportunidade de crescimento, para você como uma oportunidade de trabalho, de se profissionalizar e encontrar, quem sabe, uma vida mais digna, uma vida mais promissora. Então, assim, as dicas e as notícias que nós temos, embora a guerra continue, não são as melhores, mesmo diante de notícias tão ruins, a gente agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa forma de ajudar que estão sofrendo em situações deploráveis, em situações em que famílias inteiras estão sendo destruídas, estão sendo violadas por causa da guerra. Se você ainda não conhece o nosso canal, aproveita para se inscrever, aproveita para deixar seu like, seus comentários, compartilha, para a gente poder continuar trazendo vídeos interessantes, comentar assuntos que sejam relevantes para você e para sua família e para aqueles que são próximos de você, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.